Ainda está. Agora sim. Acredito que aparece para vocês, né? Sim? O reczinho ali já tá Isso. aparecendo. Muito bem. Então, pessoal, bom dia. A nossa saudação de paz e bem, nossa saudação franciscana de paz e bem a todos vocês. É uma grande alegria para mim, Arda, receber todos vocês, em especial receber o Dr. Leopoldo Konzen, a doutora Júlia Castilho. Não sei se fala assim, doutora, se Tá é um pouco. certinho, tá Ah, certinho. muito bem. Obrigada. Então, é uma alegria muito grande recebê-los e eu acredito que a temática do nosso workshop é uma temática muito importante, é um assunto que por vezes é um pouco tabu, né? Mas que é muito importante que a gente discuta, que a gente converse. Acredito que todos que se inscreveram nesse workshop também buscam mais informações que são tão importantes para a nossa vida, né? Então, eu, eu quero agradecer a presença novamente de vocês, doutores, e também eu quero saudar a todos os alunos, dizer que sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade também para esse momento de workshop, né, para vocês participarem, interagirem, se quiserem pegar algum bloquinho, alguma folhinha para anotar, alguma dúvida, né, que ficou. Então, eu vou só lembrar os combinados agora com todos vocês, antes de passar a palavra para os doutores, tá? Lembrar, então, que os microfones precisam estar fechados. A idade deles, eles estão em oitavo e nono ano, então acho que são 14, 13, 14, 15, talvez, gente. É isso? Sim, muito bem. Então, aqui tem oitavo e nono, isso. Então, gente, eu peço que os microfones estejam sempre fechadinhos para evitar o eco, né? A microfonia, o eco das nossas vozes. E as perguntas, que vocês possam interagir sempre ali no chat, quando vocês quiserem colocar alguma pergunta ali para os ministrantes. É importantíssimo que vocês interajam bastante, não fiquem com vergonha de perguntar, é momento de perguntar, né? Então, se sintam muito à vontade, certo? Se algum de vocês também, de repente, quiser abrir o seu microfone também para falar, depois a gente pode ir combinando, né? Em algum momento, se vocês quiserem, os doutores quiserem que eles interajam também pelo microfone, é só também vocês abrirem essa parte. Vocês também me falaram que poderiam ser feitas essas intervenções, essas perguntas durante o workshop, né? Também torna mais dinâmico. Então, as câmeras sempre abertas, pessoal, tá? Vocês só podem sair também ao final do workshop, depois do nosso fechamento, depois dos agradecimentos aos ministrantes, vai ser por volta de 11h15, 11h20, tá? Mas dependendo também do decorrer do workshop. Vou apresentar brevemente um pouco sobre o Dr. Leopoldo e a doutora Júlia. Eu preparei, assim, essa apresentação, né? Que nós estamos iniciando a nossa feira de ciências virtual, né? Sempre procurando inovar também e ter esse momento de interação com vocês. Então, o nosso workshop é para a vida toda, sexualidade na adolescência. O doutor Leopoldo, eu vou ler brevemente, se vocês quiserem também completar alguma coisa, tá? Nascido em Jaguarão, formado aos 24 anos em medicina pela URGS, em 1999, possui formação em ginecologia e obstetrícia, em 2003, trabalha em clínica própria, a Medicom, com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar com assistência materno-infantil. É isso? Muito bem. E a doutora Júlia, Júlia Xavier Castilho, nascida em Dom Pedrito, formada aos 24 anos na UFPEL, trabalha atualmente no Hospital Militar como médica temporária, no Centro de Oncologia, na área de ginecologia, no CIOM, atende na rede básica de saúde o pré-natal de alto risco, no Camilo Gomes, e atende na Clínica Medicom.
Então, agora eu passo a palavra aos ministrantes. Vou parar aqui a minha apresentação para que vocês tenham a tela inteira também disponível. E é com vocês. Sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes em recebê-los. Bom dia, Eduarda. Bom dia, alunos. É um prazer estar aqui com vocês, participando da Feira de Ciências. Essa Feira de Ciências que eu sempre acompanho aqui no colégio, né, que é do lado da minha casa. Aí eu tenho 2 meninos, um de 18 e um de 10 anos. Então, eu tenho sempre a oportunidade de ir na Feira de Ciências de vocês e acho maravilhosa. Vocês fazem umas coisas que realmente são incríveis ali, muito legais mesmo. Na minha época não tinha umas coisas tão interessantes. E que bom poder estar conversando com vocês. Quero me colocar à disposição para tirar as dúvidas mais simples que vocês têm, as coisas mais básicas sobre a nossa área de trabalho, curiosidades que vocês tiverem. Acho legal que tenha meninos também participando, acho que deve ter bastante meninos aí, porque como eu sou ginecologista obstetra, aparece muita... As meninas vão consultar. E o menino, a gente que é homem, eu lembro, quando eu era adolescente, não tem... É difícil ir num urologista ou num médico específico, ou no caso, um pediatra, sei lá, é difícil ir num médico que atenda o menino, né? E a gente aprende na rua, aprende na vida, e isso é muito ruim. Às vezes a gente acaba se dando mal. Então, que bom que vocês estão participando também. E o que eu puder tirar de dúvidas e conversar, vamos aproveitar agora, nesse bate-papo aí, até às 11 e pouco, porque 11h30 tem uma cesárea, então vamos aproveitar esse tempo. Tá? Um abraço para vocês, deixar a doutora Júlia se apresentar e vamos começar. Bom dia, Eduarda, né? Muito obrigada pelo convite, né? Em nome da Escola Espírito Santo. Bom dia a todos os alunos, bom dia, Leopoldo. Espero que nessa manhã de sábado a gente consiga bater um papo leve, né? Mas ao mesmo tempo é um papo de fundamental importância sobre a sexualidade aí dos adolescentes. Quero tentar deixá-los bem à vontade para que se sintam realmente confortáveis de tirar todas as suas dúvidas, perguntarem. Esse é o melhor momento. Às vezes eles ficam com vergonha de questionar, de perguntar. Então, se não quiserem questionar publicamente, manda um WhatsApp aí ou no chat diretamente para a professora. Daí pode intermediar essa conversa. A gente mantém o nome, né, do participante oculto, não precisa revelar a identidade. Então, a gente bate um papo descontraído e o fundamental é que vocês tirem as dúvidas com os profissionais adequados. Que às vezes a gente sabe que tem muita conversa paralela, muita conversa de corredor, e daí, às vezes, por medo, por vergonha, a gente acaba, né, obtendo uma informação errônea e que faz toda a diferença tanto na vida sexual, como até na qualidade de vida e na segurança de vocês também. Então, o que a gente espera hoje? Que a gente consiga conversar um pouquinho sobre métodos contraceptivos, sobre gravidez na adolescência, sobre doenças sexualmente transmissíveis, de uma forma leve, e se fosse possível os próprios participantes irem interagindo para que a conversa fique mais suave e flua melhor, porque a gente só falando, às vezes é um pouco cansativo. Então, me coloco totalmente à disposição de vocês, tá? E se a professora quiser ir fazendo esse meio de campo, estamos à disposição. Obrigada. Eduarda, eu agora lembrando uma palestra que eu tive quando eu era adolescente na escola, que me marcou muito, que essa palestra me marcou muito, eu estava na 8ª série, a gente fazia perguntas de uma forma anônima e mandava, e foi o que deu uma dinâmica boa. Eu não sei como fazer isso aqui, na minha época era com papel, mandar um papelzinho lá e depois alguém guiando. Vocês, se quiserem, pessoal, vocês podem me mandar ali pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Podem me mandar via WhatsApp, eu vou ficar olhando aqui. Podem mandar por ali, se quiserem, podem mandar aqui no chat também, vamos interagindo. Eu acho que eu vou aproveitar, então, e começar a conversar um pouquinho com ele sobre os principais métodos contraceptivos que nós temos, né? Acredito que, como eu sou mulher, uma médica um pouquinho mais jovem,
eu atendo um grande público no consultório de meninas jovens que estão iniciando a vida sexual ativa e que chegam com bastante dúvidas, tá? Então, assim, o que a gente tem basicamente de anticoncepção hoje? A gente tem a famosa pílula anticoncepcional, que é o que a grande maioria dos jovens faz uso, né? Então, a gente tem hoje vários regimes de pílula anticoncepcional, a gente tem pílula de uso contínuo, a gente tem pílula que a gente utiliza 21 dias e para 7, pílulas que a gente utiliza 24 dias e para 4. Então, é fundamental uma boa conversa com o profissional, até para saber usar o anticoncepcional. Que, por incrível que pareça, a gente ainda recebe pacientes usando o anticoncepcional de forma errônea, né? Então, é fundamental que tomem sempre no mesmo horário também. Um atraso ali superior, às vezes, a 6 horas já é o suficiente para o método contraceptivo falhar. Existe muita interação medicamentosa, às vezes com algum tipo de medicação controlada, com uso de antibióticos, o que isso também os adolescentes têm que saberem, porque dependendo do que eles estão fazendo uso, está retirando a eficácia do medicamento, né? Hoje a gente tem também alguns métodos mais novos, assim, e que eu percebo pelo menos que os adolescentes têm uma grande aceitação. Um deles é o Implanon, não sei se vocês já ouviram falar, que é um implantezinho de progesterona que a gente coloca embaixo do braço. É um implante subcutâneo. Ele dura 3 anos, tá? E daí não tem aquela questão de lembrar de tomar todos os dias, o implantezinho fica ali, dura esses 3 anos, durante esses 3 anos elas estão protegidas. É um método contraceptivo que normalmente tem uma fácil adesão, uma fácil colocação, tem poucos efeitos colaterais também. Então, a grande maioria do público adolescente se adapta super bem a esse método contraceptivo, tá? E assim, lembrando, é claro, que tanto a pílula como o Implanon, o DIU, o diafragma, tudo isso que vocês já devem ter batido um papo aí na escola, nenhum deles protege das doenças sexualmente transmissíveis, né? A única coisa que protege de doença sexualmente transmissível é o preservativo. Seja o preservativo feminino, seja o preservativo masculino, tá? Existem 2 tipos de preservativo. É interessante que principalmente as meninas tenham o contato com o preservativo feminino, porque ele é um pouquinho diferente, não é tão fácil a colocação, então é bom ir no médico, receber a instrução adequada de como dobrar, como colocar, como inserir, tudo direitinho. Que eles são os únicos que protegem vocês de sífilis, de HIV, das hepatites, que estão aí com tudo, né? E aproveita esse momento também para reforçar a importância da vacinação contra o HPV, que eu acredito que todos eles já passaram por essa campanha, atualmente é dos 9 aos 11 anos, então espero que estejam todos bem vacinados, tá? Então, a vacinação do HPV vai proteger as meninas e os meninos de câncer, tá? Câncer de pênis, câncer de colo do útero, né? O HPV é o principal causador do câncer de colo do útero entre as meninas e as mulheres atualmente. Vou deixar o Leopoldo falar um pouquinho. Fiquem à vontade para ir interagindo e mandando perguntas e mandando questionamentos. Isso aí, acho que a Júlia já começou bem aí, puxando o gancho da anticoncepção. E esse assunto eu acho que é super importante, porque a gente atende algumas pacientes da rede e faz ecografia, né? E uma coisa que me chama a atenção é que toda semana aparece várias pacientes adolescentes grávidas, né? Adolescentes com 14 anos, com 15 e 16 direto, né? Toda semana tem. Com 14, com 13 anos não é incomum, e esses dias eu atendi uma de 12, grávida. E o que me chama a atenção? A maioria delas, sozinhas, né, sem o parceiro, a maioria engravidou na primeira relação, às vezes. Primeira vez que teve um contato. E não sei se isso... Eu já percebo que isso é super comum. E o que acontece quando eu tenho um encontro desses? A menina tá lá, o menino também. Aí vocês têm uma relação que é um início, não sei se a gente está falhando em conversar isso antes, por isso que hoje a gente é bom de passar esse recado, e aí
aparece e descobre que a menstruação atrasou e aparece que está grávida. E aí eu vou dizer para vocês não precisam descobrir como é que é, eu já vou contar agora. Vai cada um para cada lado, todo mundo assustado, aí ninguém entende como aconteceu, a menina acaba ficando sozinha, com a ajuda da mãe, o rapaz, às vezes, a gente não tem como lidar com essa idade, eu já tive essa idade, imagina a gente lidar com um filho, é complicado. Então, isso é frequente, eu vejo toda semana. Então, o método anticoncepcional, eu acho que é o nosso primeiro assunto aí. Acho que, eu não sei quantos de vocês já usam alguma coisa, não. O que eu poderia falar sobre anticoncepção? A Júlia já falou os tipos que tem. O que eu iria falar? Quem acha que vai ter relação, já tem um namorado mais firme, já está saindo, as amigas já estão tendo relação, ou os amigos já estão transando, e acha que vai ter relação, cara, se é homem tem que andar com uma camisinha, já tem que começar a se adaptar, saber como é que vai usar, e se for mulher, procurar o ginecologista e iniciar o anticoncepcional. Tem que iniciar. E por que eu acho que o anticoncepcional é a porta de entrada? Porque o anticoncepcional é barato, não é caro. Menos de R$10 compra um anticoncepcional. No futuro, até pode trocar para um método mais avançado, um DIU, alguma coisa assim, mas a porta de entrada é o anticoncepcional. Ele regula o ciclo, não precisa dizer para a mãe que vai tomar porque está quase transando, pode dizer que está com menstruação volumosa ou que está desconfortável. O anticoncepcional funciona para isso. Ele regulariza o ciclo, ele limpa a pele, ele deixa a pele sem acne, diminui a oleosidade. Já vai pegando o hábito de tomar. Isso eu acho que é a primeira coisa. Só depois da pessoa estar segura com isso, aí tu vai adiante, porque é um problema sério o da gestação da adolescência, ele é muito, muito, muito frequente, muito frequente. Graças a Deus, as mulheres, quando engravidam jovens, elas evoluem bem, tem um parto, tudo legal, mas não é o momento certo, né? A gente sabe que isso não é o momento que está esperando, né? Se alguém precisar saber algum tipo de anticoncepcional e quiser perguntar para a professora, ela mandar aqui de forma anônima, eu já digo até o nome de alguns depois, para deixar para vocês, tá? E quanto aos meninos, é preservativo sempre. Não adianta ficar com aquele preservativo 6 meses na carteira, porque provavelmente quando vai usar, ele já vai estar danificado, né? Já vai estar vencido ou já pode ter rompido o invólucro, daí já não funciona bem. Então, tem que cuidar, porque, olha, a responsabilidade que vocês carregam é muito grande. Se a gente faz uma ecografia numa pessoa mais perto da menopausa, os ovários são desse tamanhinho assim, ó, tamanho de uma ameixa. E se a gente faz uma ecografia numa pessoa jovem, uma mulher jovem, um ovário desse tamanho, cheio de hormônio, cheio de óvulo. Então, para engravidar, é muito rápido, muito fácil, muito rápido. Vou deixar aberto para dúvidas já sobre essa parte. Eu queria aproveitar, Leopoldo, que falou sobre o preservativo dos meninos, principalmente. O que a gente vê muito, né? Eles carregam o preservativo, eles sabem que devem usar. Agora, o que a gente vê que tem muita falha no uso do preservativo, principalmente do preservativo masculino. Então, assim, algumas coisas que tem que deixar bem claro aqui num papo bem franco. Primeira coisa, preservativo para colocar, o pênis já tem que estar duro, tem que estar ereto, tá? Pênis meia boca com preservativo ali não funciona. O Leopoldo tem mais experiência no assunto que eu, depois ele dá mais uma reforçada. Vou dar uma reforçada, então. Vou falar como é que é. Olha só. Deixa o Leopoldo falar, então, que eu acho que os meninos vão ficar mais à vontade de homem para homem. Em primeiro lugar, quando uma gravidez indesejada acontece em qualquer idade, sempre vão dizer que a culpa é que a mulher não se cuidou. E eu vou dizer para vocês, é mentira. É mentira. Quando o homem vai ter uma relação com uma mulher, ele tem que saber que dali pode ser um neném. Não pode ser a responsabilidade só da mulher.
Porque tanto ela pode estar se cuidando e falhar, e daí a culpa não é dela, mas todo mundo vai dizer que foi a culpa dela, como o homem também não se protegeu. Ele não pensou, poxa, eu vou ter uma relação com aquela pessoa. Conheci hoje, ontem, semana passada, não tenho intimidade, não acordo com ela de manhã para ver se ela toma anticoncepcional. Então eu tenho que me proteger. Porque senão depois não adianta eu dizer que foi a culpa dela. Então, preservativo. Isso é a ferramenta básica que o adolescente tem que ter na carteira, né? É a única, isso é fundamental. Vai ter relação. Começou nos amassos, naquelas preliminares, como os mais velhos dizem, não sei como vocês dizem agora. Vai ter a relação, vai ter contato com a pessoa, vai ter contato com a mulher. O pênis já está pronto. Tá? Antes de encostar na mulher, tem que colocar o preservativo. Tem que colocar o preservativo. Abre com cuidado, nada de abrir com a boca, nada de abrir com a unha, com alguma outra coisa. Abrir com cuidado. Aquilo é delicado. Se fura, não funciona. Colocar, encaixar na ponta do pênis e ir deslizando para baixo. Colocou errado, virado, vai tirar. Ih, botei virado, vou tentar tirar, botar de volta. Vai dar problema. Bota fora, pega outro. Outro. Coloca direitinho na ponta do pênis, empurra para baixo. Colocou direitinho, a menina pode ver. Está colocando. Elas, às vezes, sabem mais que os meninos colocar o preservativo. Coloca o preservativo. Bom, aí sim pode ter relação. E Leopoldo, só vou aproveitar aqui e dizer, apertem a pontinha do preservativo. Não deixar a ar ali dentro, ele estoura. Então, apertem a... Muito cuidado, aperta a pontinha. Tem uma pontinha na frente. O preservativo, você já deve conhecer, mas tem uma pontinha ali na frente que é para armazenar o material ejaculado, sêmen. Então, aquilo ali aperta, coloca e pá, colocou direitinho, beleza. Aí é diversão. Pronto. Acabou. O homem ejaculou, terminou. Ótimo. Vai querer ficar abraçadinho um tempo, esperando? Não, não adianta. Porque o que vai acontecer depois? Assim que o homem terminar, assim que ele ejacular, assim que ele gozar, o pênis vai começar a murchar. Ele vai diminuir de volume. E pode refluir sêmen. Pode refluir. Então, terminou a relação, tira o pinto, tira o pênis da mulher, remove a camisinha, pode dar um nó se quiser, que é higiênico, a camisinha é boa porque é higiênica, dá um nozinho e despreza. Aí pode ficar lá de bracinho, de conchinha, tá? Então, isso tem que tomar cuidado. Vai ter outra relação, novamente coloca o pênis. O que é um erro frequente, às vezes? O homem começa a transar e deixa para botar depois a camisinha. Ou aquilo vai indo e ele... Não, vou botar só um pouquinho. Quando o pênis fica ereto, tem uma secreção que sai de umas glândulas que a gente tem lá, umas vesículas seminais, vai sair uma secreção bem inicial. E essa secreção já carrega espermatozoides. Então, é risco. O contato, desde o início, já tem que ser com a proteção da camisinha. Ele não pode vacilar nisso aí. Tem que botar a camisinha desde o início. E aproveitando, né, Leopoldo, falar que a camisinha também deve ser usada não só no sexo com penetração vaginal, mas o sexo oral também deve ser utilizado preservativo, tá? Sim. Hoje a gente sabe, principalmente o HPV, ele está relacionado a câncer de boca, câncer de esôfago, né, câncer anal. Então, assim, ó, é para todo e qualquer tipo de relação sexual. Então, o preservativo tem que estar ali. Até mesmo no sexo oral, deve-se utilizar a camisinha. E uma pergunta que eu vi aqui, que subiu aqui, pelo menos apareceu aqui uma plaquinha, foi se os métodos contraceptivos são 100% eficazes. Eu sempre respondo essa pergunta para meus pacientes da seguinte forma. O único método 100% eficaz é não fazer sexo.
tá? Todos os outros nós estamos na berlinda sempre. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade dobrada, triplicada. Então, o que eu digo? A melhor coisa é a gente associar métodos contraceptivos. Então, idealmente falando, vamos usar a nossa pílula anticoncepcional e junto com a pílula anticoncepcional, vamos usar a camisinha. Daí nós estamos somando 2 métodos, tá? O preservativo, isoladamente, principalmente aquele que está começando a sua vida sexual ativa, vocês viram ali que na teoria já é meio difícil para a gente explicar. Nós, entre dois, fomos trocando aqui um bate-papo para lá e para cá. Na prática, para quem está começando, é mais difícil ainda. Então, os índices de falha acontecem quando estão começando a vida sexual ativa. Às vezes tem uma certa dificuldade em manter o pênis mais ereto, pode vazar um pouquinho de sêmen pelo preservativo, pode escapar. Então, assim, sempre tentar utilizar 2 métodos é a melhor forma que temos hoje. Eu estava abordando a parte do homem, né? O que o homem pode fazer? Porque, olha, galera, tem que se cuidar. E a mulher, então, nem se fala, tem que ter cuidado redobrado. Além dela ter que usar o anticoncepcional, ela tem que verificar também se o rapaz está usando a camisinha corretamente, né? Para sua própria proteção, né? Então, isso é fundamental. Então, achar que não vai engravidar na primeira relação é bobagem, porque acontece, a gente vê toda hora. Achar que sexo oral não passa doença é bobagem. Olha, eu já vi, a Júlia já deve ter visto bastante também, a gente vê HPV na língua, a gente sabe que pode dar gonococo na garganta. Olha, é coisa de louco que tem de doença. E pegam. Júlia, vai me ajudando, eu estou só mais focando aqui na parte da relação. Desculpa, eu coloquei uma pergunta que um aluno fez no privado, então coloquei ali no chat. Eu não vou olhar privado. O anticoncepcional não tem nenhum efeito colateral? Essa é a pergunta. Tá, eu vou falar o seguinte, todos os métodos têm prós e contras, têm efeitos positivos e negativos. Eu escolho o anticoncepcional pelo efeito colateral dele, não pelas partes positivas, porque nenhum é bom, nenhum tem 100% de coisa boa, todos têm efeito colateral, então eu escolho pelo efeito colateral. Por exemplo, quem incha, eu não vou dar anticoncepcional que incha, vou dar um que não incha. Quem tem problema de pele, mas não tem problema de inchaço, vai receber um. Quem tem problema de acne, vai receber outro. Quem tem problema de esquecer, vai receber outro, mais forte, e assim vai. Então, eu sempre vejo o que é o perfil da pessoa. Quem tem problema de dinheiro, não vai estar pegando dinheiro para anticoncepcional, vai ter o seu dinheiro para gastar só. Não quer gastar muito, vai ter um outro anticoncepcional que é mais adequado. De uma maneira geral, dá para usar qualquer um, mas se a pessoa tem um azar, se uma pessoa, por exemplo, que não tem problema de pele, uma zinche, tomar um Diane, um Selene, que são aqueles que incham, ela vai ficar insatisfeita, porque ela só vai ficar super inchada e não vai ter nenhum efeito bom deles. Agora, se a pessoa tem um problema de acne, ela vai ficar contente de usar o Diane, o Selene. Então, cada anticoncepcional tem um perfil. Por isso que é legal de, na hora de escolher o anticoncepcional, de repente fazer uma consulta, porque a gente pode orientar melhor qual usar. E outra coisa, assim, né, Leopoldo, que eu também acho, assim, que as pacientes sempre existe aquela coisa, mas e a trombose, e risco de câncer de mama, né, sempre vem muitos questionamentos quando a gente prescreve o anticoncepcional. O que eu sempre digo também, né, todo remédio tem efeitos adversos, tem efeitos colaterais. Agora, o que a gente tem que fazer é botar numa gangorra, né? É literalmente calcular risco versus benefício, né? Se a gente for ler a bula de um paracetamol, a gente não toma paracetamol, né? Literalmente. Agora, se a paciente é uma paciente jovem, saudável, rígida, o risco dela em tomar um anticoncepcional é baixíssimo. E se ela não tem histórico familiar de nenhuma patologia mais grave, é mais baixo ainda.
E se a gente for pesar o risco de uma gravidez na adolescência, né, todos os contras que existe do risco numa, né, tanto de a questão dela ter que parar de estudar, né, o risco em si de uma gravidez num organismo ainda, uma menina de 12, 13 anos que é recém está migrando para um corpo de mulher, então o risco é muito maior do que o uso de um anticoncepcional. Então isso a gente sempre tem que pôr na balança, pesar e conversar com o paciente. Teve uma pergunta interessante, achei legal isso aqui, que a mãe não vai acreditar que a pessoa vai tomar anticoncepcional só para regularizar a menstruação. Eu vou dizer o seguinte, quando às vezes as meninas vão com uma mãe na consulta, né? A gente tem já a orientação da bioética, que é a área da medicina que orienta como devem ser as consultas. Então, a consulta da adolescente tem uma orientação clara que se a paciente estiver sozinha, mesmo que ela seja adolescente com 12, com 13, com 14, o médico está autorizado a manter sigilo da consulta. Ele não precisa dizer para a mãe dela o que ela te falou. Então, por exemplo, se a paciente entra sozinha, a paciente falou para o doutor, doutor, eu quero tomar anticoncepcional porque talvez eu tenha um namorado e estou vendo que a coisa está pegando fogo. Depois, se a mãe perguntar para o médico o que ela falou ou por que ela pediu o anticoncepcional, o médico está proibido de falar para a mãe. Isso já está bem sedimentado. Então, o médico não vai ser uma pessoa que vai transmitir para a mãe aqueles assuntos particulares da paciente jovem. A gente não fala. E eu vou dizer para a mãe que a pessoa pediu anticoncepcional para regularizar o ciclo, sempre a gente faz um meio de campo. A gente quer que a pessoa esteja protegida, né? Não quer que a nossa paciente esteja exposta. Então, a gente vai proteger vocês. O médico protege o paciente. Quando as pessoas vão na consulta, a paciente vai na consulta com a mãe, eu sugiro, antes a Júlia deve fazer a mesma coisa, antes da pessoa, geralmente a pessoa fica constrangida, a paciente está lá constrangida, não sabe que momento ela vai pedir aquele momento de privacidade. Então, eu começo a consulta, conversando com a mãe, geralmente a mãe leva o paciente, trouxe minha filha aqui, eu acho que ela menstrua demais, ela tem dor. Aí eu dou uma conversa inicial e sempre eu peço, a senhora me dá uns minutos para conversar com ela em particular, para ela ficar mais à vontade? E é sempre que eu vejo as mães dizendo, claro, às vezes a paciente está quietinha e eu pergunto, tu gostaria de falar comigo, de repente, em particular, ou quem sabe a gente pode conversar sozinho, tu te importa? Geralmente a mãe se vira para a paciente e diz assim, não, pode conversar com ele sim, eu posso sair, deixa vocês conversarem. As mães já têm um feeling que a paciente vai querer conversar alguma coisa mais em particular. Então tem esse momento, tem como a gente fazer isso aí direitinho, isso é uma coisa que vocês não precisam se preocupar. Tá? É uma coisa que é já da nossa praxe, assim, vocês não se preocupem em vocês pedir para a mãe sair, é automático, o ginecologista já, a gente vai contornando a situação, a gente pede para elas se retirarem um pouquinho, para vocês ficarem mais à vontade, tem algumas mães que até dizem assim, não, doutora, não te preocupa que ela não esconde nada. A gente vai tranquila, a gente vai manejando, vai contornando a situação e sempre a gente consegue um tempinho a sós com vocês para poder trocar uma conversa mais realista, assim, para vocês ficarem à vontade de tirarem todas as dúvidas. Teve uma pergunta aqui muito interessante, que um aluno fez e que, por ser mais velho, eu também já tenho observado. O ator pornô, por que eles não transam de camisinha ou coisa do tipo? Bom, o que acontece? O ator pornô, a atriz pornô, quando eles são contratados pelas agências, eles fazem um rastreamento de todas as doenças antes de fazer os tais filmes, tá? O filme pornô. Vocês já devem ter assistido, com certeza, ainda mais que hoje em dia com a internet. Quando a gente era novo, quando eu tinha idade de vocês,
Uma vez a gente foi alugar um filme pornô. A gente ficou 2 horas, 10 caras dentro do locador e ninguém se animava a pegar o filme, porque ia ter que pegar o filme, ia ter que passar no caixa. E era um horror. A gente ficava dizendo, vai tu, não, vai tu. E ninguém ia lá pegar o filme. Então a gente não sabia nada, nada, nada. E o que o filme pornô acontece? Um filme pornô de 30 anos atrás não é o mesmo de hoje. A indústria, ela vai tentar dizer como vocês têm que se comportar. Então, aquilo que está no filme pornô, ele vai mudando, com o tempo foi mudando. O filme pornô de 20, 30 anos atrás não é igual ao de hoje. Ele é falso, de filme pornô é falso, é fake. As cenas são editadas, aqueles homens não conseguem ter relação daquele jeito, horas transando, é tudo mentira, aquilo é montado. As coitadas das mulheres não estão adorando fazer muitas daquelas coisas que elas estão fazendo. Elas estão fazendo só porque aquilo vende, entendeu? Porque tem gente que consome aquele filme pornô. E eles observaram que o filme pornô com camisinha não vende tanto quanto o sem camisinha. Antigamente tinha um monte de filme pornô com camisinha. Mas hoje eles sabem que não vai vender tanto. Eles, pela estética do filme, pela comercialização do filme. Então, aquele filme pornô que vocês olham hoje, ele é só para vender. Só para vender. Ele não é a realidade do sexo entre as pessoas. O sexo entre uma pessoa, entre homem e uma mulher, pode só ser piscar o olho. O sexo é desde isso até o que tu vê no filme pornô. Entendeu? Então, o sexo é o contato entre duas pessoas. Isso é sexo. E não, o sexo ele pode estar presente desde os 12, 13 anos, até os 90 anos, 100 anos, sei lá, acho que enquanto a pessoa estiver viva. Ele faz, e hoje a gente consegue conversar mais sobre isso. Então, qual é a pergunta aqui? Se eles têm câncer ou alguma... Não, é justamente estou explicando. Aquele filme pornô, ele é uma coisa fora do normal, não dá para se basear naquilo. Então, não sei se eu respondi, mas eu quero me alongar muito aí também. É só para vocês terem uma ideia, porque a sexualidade de vocês hoje é uma coisa que deve estar bem difícil de achar. Então, é um assunto para uma manhã inteira. Acho que vou deixar a Júlia falar mais sobre outros assuntos, tá? Não, aproveitando o gancho do Leopoldo, né? E uma coisa que é importante é que as meninas, desde essa idade, comecem também a se conhecer, né? Saber se satisfazer sexualmente. Posso fazer uma pergunta? Claro, pergunte. Não sei quem é que chamou o microfone, que eu tô meio perdida aqui. Quem é que... Stephanie. Pode perguntar, Stephanie. Não é exatamente uma pergunta, mas a minha primeira menstruação veio com 9 anos. E agora eu tenho 3 e vou fazer 14 no final do ano. Sim. Aí, tipo, eu tinha vergonha antes, agora eu não ligo muito pra isso. E eu sentia muita dor, então, tipo, eu tomava uns remédios que não passava dor. Tipo, eu tomava uns 2, 3 e eu continuava com dor. E aí, às vezes, eu menstruava 7 dias pra menos ou pra mais. E aí, eu até comentei com minhas amigas, e aí, umas elas disseram que era normal, porque elas também era assim, outras disseram que não era. Aí eu não fui muito na delas, né? Até porque a gente não sabe. E aí, eu peguei e falei pra mãe, e aí eu comecei a... Sei lá, não fiz nada exatamente. Aí parei um pouco, e aí agora eu só menstruo 3 ou 4. Às vezes ele vem mais, mas a dor dele diminuiu também. Tá. Stephanie, está tomando pílula atualmente ou não? Não. Não. É que assim, ó, Stephanie, foi boa essa tua pergunta, tá? Quando a gente começa a menstruar, nossa primeira menstruação, a gente pode levar até 2 anos para regular o nosso fluxo menstrual. Logo que a gente inicia essa fase, a gente tem uma fase que a gente chama de imaturidade do nosso eixo, ou seja, os nossos hormônios ainda estão se ajustando. Então, via de regra, esses 2 primeiros anos, que é quando a menina começa a menstruar, ele é marcado por ser um pouco bagunçado mesmo. Então, algumas meninas apresentam um fluxo menstrual um pouquinho mais intenso, às vezes chegam a menstruar 2, 3 vezes no mesmo mês, tem outras que chegam a ficar 2, 3 meses sem menstruar.
Então, a gente, ginecologista, tem por hábito aguardar fechar pelo menos 2 anos dessa primeira menstruação. Se ao final de 2 anos da primeira menstruação a coisa não se reequilibrar, não se reorganizar, aí a gente pensa em iniciar uma investigação para ver se está acontecendo alguma coisa, se tem algum dano, se tem alguma doença orgânica. Mas esses primeiros 2 anos a gente tende apenas a acompanhar. A não ser, é claro, que esses incômodos sejam tão grandes que estejam atrapalhando a tua qualidade de vida. Como assim? Ah, não, olha, doutor, eu não consigo ir na aula cada vez que eu menstruo. Eu menstruo tanto que eu chego a ter náusea, vômito, eu chego a ir parar no pronto-socorro. Bom, aí são alguns sinais de alerta que a gente vai interferir e vai medicar um pouquinho antes, tá? Caso contrário, ele tende a realmente a acontecer isso que tu relatasse. Olha, quando eu comecei a menstruar era uma bagunça. Eu menstruava 7, 8 dias, eu tinha muita cólica, mas agora eu não sei o que houve que se organizou. É porque amadureceu o teu eixo. Não sei, Stephanie, se eu consegui me fazer compreender, se era essa a tua dúvida, se tu compreendeu direitinho o que eu falei, se tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar. Eu entendi o que você quis dizer. Mas, tipo, agora eu baixei o aplicativo, né? Pra mim ver se a minha menstruação tava regularizada. Só que continua a mesma coisa. Ah, Tipo, continua a mesma coisa, eu tinha entendido que tinha melhorado, eu só desculpa. menstruo menos. Às vezes, tipo, é bem mais raro acontecer de eu menstruar 7 dias. Uhum. Aí, é, Só desculpa interromper, Stephanie, mas tem uma pergunta interessante perguntar. Eu vou responder as que os meninos perguntam aqui. Se tem diferença entre as camisinhas do lugar que são distribuídas em lugares públicos e as que são vendidas em farmácia. Há um tempo atrás, a camisinha que era distribuída, as camisinhas têm 2 tipos, basicamente, com lubrificante e sem lubrificante. As que não têm lubrificante são desconfortáveis, ruins de usar, porque elas, por ser secas, elas são mais difíceis de manipular. Então, era uma camisinha que era distribuída mais frequentemente, era sem lubrificante, mas hoje todas as que são distribuídas têm lubrificante. Então, é uma camisinha padrão, normal, igual que se compra em farmácia. Na farmácia tem camisinhas com texturas diferentes, cheiro diferente, até gosto diferente. Então, tem camisinhas com gosto de morango, com cheiro estranho. Eu nem sei se tem mais hoje em dia, porque nunca mais andei olhando em farmácia, mas eu cheguei de vou me falar, tem que ter camisinha musical. Então, eu não sei como é que é isso. Não sei se tem fluorescente ou outras coisas. Mas, basicamente, a camisinha que tem no posto de saúde hoje, ela é com lubrificante. E ela é de boa qualidade. Ela funciona bem. Dá para usar tranquilo. Não precisa ter receita. A nível de eficácia, são todas iguais. O que muda são os adereços. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente possa responder. Não sei se a professora tem. Eu estou colocando ali no chat para vocês, para ficar mais tranquilo, né? O Dimas também fez aquela pergunta ali. Qual é isso? Qual é a diferença entre o anticoncepcional injetável e o anticoncepcional oral? Bom, Dimas, assim, ó, a diferença é que quando a gente fala em anticoncepcional oral, hoje a gente tem vários tipos de anticoncepcional, tá? Já começa entre eles já são diferentes. A principal diferença é que nós temos um anticoncepcional que é combinado, que a gente chama, que tem estrogênio mais progesterona, e outros que só tem progesterona, tá? Então, o que só tem progesterona é mais seguro e tem alguns grupos específicos que a gente usa para mulheres com pressão alta, mulheres um pouquinho acima do peso. Então, entre eles já tem essa diferença. Mas a eficácia, a nível de qual hormônio tem, a gente tem o injetável, que tem estrogênio mais progesterona, a gente tem o injetável, que tem só progesterona, assim como a gente tem o via oral, que tem estrogênio e progesterona, ou só progesterona. Ou seja, a nível de efeitos colaterais, de eficácia, eles são muito semelhantes. O que difere bastante é que o injetável tu não precisa lembrar de tomar todo dia. Então, é um pouco mais seguro nesse quesito, porque daí a menina bota no calendário lá, todo dia 20 do mês eu tenho que tomar. Bota para despertar, vai ali, faz a injeção e é mais tranquila.
E a nível de efeito colateral, como não tem muita menina que tem muita sensibilidade a tomar o comprimido, a engolir, tem muita náusea, algumas referem até vômitos. Então, para esse tipo de público, às vezes, quando a gente dá um injetável, não tem esse risco dela ficar vomitando, ter náusea, é menos incômodo. Então, muitas meninas preferem o injetável. Daí, o injetável, a gente tem duas características. Tem um que é mensal, que é todo mês, que é esse que tem esses dois tipos de hormônio, e tem um que é a cada 3 meses, de 3 em 3 meses. Que daí a gente dá mais para aquelas mulheres no pós-parto, ou mulheres que têm algum problema de saúde que tem risco a usar o estrogênio. Principalmente mulheres hipertensas e fumantes. Não sei se eu consegui esclarecer, Dima, será mais ou menos isso que tu gostaria de saber. Mas a nível de eficácia, os dois são bem semelhantes. Tem mais alguma pergunta aí, professora, para tu ir nos guiando, que a gente consiga dar uma olhadinha? Tem ali sobre o coletor menstrual, se ele é melhor que os absorventes descartáveis. E a outra pergunta também, se a pílula previne DST. A pílula, quando ela age no corpo da mulher, ela muda o muco que sai do útero. Esse muco fica mais espesso, ele fica mais grossinho. Então, esse muco, qual é a função disso? Não deixar o espermatozoide entrar dentro do útero. E quem carrega doenças, às vezes, lá para dentro do útero, que dá as infecções na barriga, na pelve, é o espermatozoide. Então, ela tem, sim, um efeito protetor. Não vou dizer que ela seja eu estou usando a pílula, não vou pegar a doença. Não, ela ajuda a prevenir as DSTs. O que ajuda a prevenir DST também é estar saudável, né? Não ter feridas no útero, não ter outras doenças junto. Então, acho que uma consulta de revisão anual ela é fundamental, não só usar a pílula, mas ela ajuda também a diminuir um pouco a incidência das doenças. E quanto ao coletor menstrual, que eu vi que teve gente perguntando, eu tenho pacientes que usam bastante pacientes que usam o coletor menstrual. E me parece uma coisa muito interessante, muito interessante. Para quem não sabe, o coletor menstrual é um copinho de silicone, mais ou menos desse tamanho, com uma pontinha, tipo um chapeuzinho, assim, com um funilzinho fechado, que a mulher coloca dentro da vagina e retira depois para lavar e pode ferver, guardar e reutilizar no mês seguinte. Então, tem muita gente que tem usado, e fora do país também é muito comum, e me parece bem interessante. Só que para usar o coletor vaginal é importante que a mulher já conheça bastante o corpo, né? Porque é difícil colocar, eu acho que tem que ter não é muito fácil colocar se a mulher não conhecer bem o corpo dela. Então, eu acho que mas tem bastante gente usando. Quem é virgem pode usar o coletor, né? Eu acho que assim, a pessoa por ser virgem não quer dizer que ela não tem o canal da vagina pérvio, fácil de acessar. Ela pode sim ser uma pessoa que se toca, ou tem a masturbação, ou já introduziu alguma coisa na vagina, o dedo, coisa do tipo, e tem o canal pérvio, o canal da vagina acomoda o coletor, ela vai conseguir usar. Agora, tem mulheres que nunca tiveram relação, que tem o canal da vagina muito estreito, muito fechado, e aí é difícil usar. Aí eu acho que não vai ter como colocar. E não sei se a Júlia quer falar alguma coisa. Não, a outra pergunta que eu vi aqui que subiu agora foi se adolescente pode utilizar DIU, né? Assim, não existe uma contraindicação ao DIU, tá? Agora existem até alguns DIUs que são feitos menores. O que acontece é que às vezes o útero da adolescente é muito pequenininho, então aumenta o risco de expelir o DIU, de expulsar o DIU. Então, o que a gente faz? A gente costuma fazer uma ecografia transvaginal, medir o tamanho desse útero. Se ele for um útero que ainda não for um útero muito infantil, já tiver uma esterometria, um tamanhozinho mínimo, a gente pode sim colocar o DIU. Não precisa ter filhos para colocar o DIU, tá? Hoje existem alguns tipos de mini DIU
existe até um lançamento novo do Mirena, que é aquele DIU hormonal, em tamanho menor. Então, desde que tenha um tamanho mínimo o útero dessa menina, a gente pode colocar o DIU sem problemas, tá? Agora, é um procedimento que é um pouquinho desconfortável, tem uma certa cólica, não é todo paciente que se adapta. Então, às vezes, a gente até indica para algumas pacientes colocar no hospital sob sedação, que é um pouquinho mais tranquilo. Eu adorei a pergunta aqui. O sexo só acaba quando os meninos gozam? Pois é. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas o que é a natureza? Ela criou o sexo para reprodução inicialmente, né? Então, o sexo masculino, os meninos, a natureza sempre empurra o homem a ser mais rápido que a mulher, o macho ser mais rápido que a mulher, porque se a mulher fosse mais rápida que o homem, acabasse o sexo e a fêmea fosse embora, não ia ter reprodução. Então, acontece bastante do homem terminar primeiro que a mulher. Isso aí é uma coisa com uma pressão biológica, isso aí acontece isso. Mas o sexo não acaba aí, né? O sexo, eu acho que se a pessoa tem intimidade com a outra, os dois estão numa vibe legal, estão namorando, aí o prazer vai continuar, eles podem fazer outras coisas e o sexo continua só quando, o ideal, quando os dois estiverem tranquilos, né? O sexo não tem uma fórmula, né? Até a década de 60, 70, ninguém sabia nada como é que era o sexo. Quantas vezes um casal transava, qual era a frequência de relações que a pessoa tinha depois de casado, até que idade se transava, quanto tempo durava uma relação. Aí teve um casal que fez uma pesquisa e começou a mapear, entrevistar as pessoas e ver como é que era a relação, quanto tempo durava uma relação, até que idade transavam, com quantos parceiros transavam, o que acontecia no corpo quando transavam. E eles lançaram um livro que chama-se O Vínculo do Prazer. E esse livro foi um best-seller. E esse livro virou filme. Então tem um filme que eu recomendo fortemente a todo mundo assistir. Eu vou tentar, eu não sei como procurar na internet, mas eu vou tentar achar para vocês aqui e vou tentar postar a capa do filme, que é um filme com o Tim Robbins, que é aquele ator. Ultimamente eu nem sei mais que filme o Tim Robbins andou fazendo, mas um ator bem famoso, e o filme chama-se Vamos Falar Sobre Sexo. E é um filme biográfico que conta a história desse casal. Esses são americanos da década de 70 e eles casaram e eles não sabiam nada, eles eram cientistas e não sabiam nada. Na época não se falava nada. E eles aí foram fazer uma viagem pelos Estados Unidos perguntando e mapeando como é que era o sexo entre as pessoas. E esse filme é interessantíssimo. É um filme biográfico que vale a pena vocês assistirem. Vocês têm que assistir esse filme. Eu vou ver se eu acho aqui na internet e consigo colocar o nome para vocês. Eu coloquei mais algumas perguntas ali também no chat. Tá, eu vi ali que tem uma pergunta sobre... Teve uma menina que tem sempre pós-relação, tem dor e ardência para fazer xixi, foi o que eu entendi ali, né? Me corrijam. Isso, eu não sei se quando faço qualquer coisa seria realmente a relação sexual, mas tal. Uhum. O que é importante, assim, a uretra da mulher, né, ela é bem menor que a uretra do homem, né? Então, qualquer movimento de fricção ali na volta, porque o canal do xixi fica um pouquinho acima e a vagina fica um pouquinho abaixo, né? Então, quando a gente penetra a vagina, a proximidade da uretra feminina com a entrada do canal vaginal é muito próxima. E o movimento de fricção, às vezes, ali ao redor do canal do xixi, pode dar um pouquinho de irritação, deixar um pouquinho vermelho, pode dar até um pouquinho de ardência. E ao contrário da uretra dos homens, a uretra do menino é do tamanho do pênis do menino, é imensa para chegar até a bexiga, né? Comparada da mulher, que é bem pequenininha, tem alguns centímetros.
E a vagina da gente é sempre um local contaminado, tem sempre bactéria, tem sempre bicho, né? Então, sempre antes e depois da manipulação, seja por relação sexual, seja com masturbação, o ideal é fazer xixi. Que quando a gente faz o xixi, a gente limpa o canal da uretra. Isso evita que a mulher faça infecção urinária de repetição. E às vezes essa ardência que a menina fica ali é só pelo próprio atrito, pela própria fricção. Tem até algumas pomadinhas hoje em dia que a gente utiliza com anestésico local tópico que melhora bastante esse desconforto. E se a menina não está bem lubrificada também, esse atrito fica mais irritadiço ainda. Então, o ideal é o investimento bastante nas preliminares, né? A mulher, ela é muito diferente do homem. O menino enxerga, né, um corpo bonitinho, o piu-piu já está alerta e pronto para o combate. A menina precisa da carícia, precisa do envolvimento para poder lubrificar, para ter uma relação sexual satisfatória. Então, os meninos têm que entenderem isso e têm que fazer esse meio de campo bem feito, senão elas não vão ter uma relação sexual prazerosa e satisfatória. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu coloquei o link do filme ali para o pessoal que gosta de cinema, tá? Gosta de filme. É bem legal esse filme, vale muito a pena olhar. Muito, muito a pena. Eu perdi um pouquinho a minha conexão, caí e não consegui ter toda a tua fala, Leopoldo. Não, tá falando de um filme interessante sobre o Kinsey, o casal que criou o livro O Vínculo do Prazer, quando eles começaram a mapear como é que é a vida sexual das pessoas, né? É um filme da década. O filme é atual, mas sobre um casal de pesquisadores da década de 70, que saiu pesquisando e, olha, é show de bola esse filme, muito legal, muito legal. E como eu digo para vocês, o sexo, ele mais do que ter uma fórmula, ele reflete a nossa sociedade, entendeu? O que a gente faz? O sexo na idade de Roma era uma coisa, as mulheres, ele era encarado não como hoje uma coisa monogâmica com um casal só, isso aí foi uma coisa que veio agora nos últimos anos. O sexo na época de Roma tinha outras características, o sexo entre os vikings tinha outras características, então ele muda com o tempo, muda com o que está acontecendo, ele é muito interessante, é um assunto muito vasto, né? Então, olha, eu até para falar de sexo para vocês que são jovens, eu nem sei por onde começar, porque vocês são uma outra geração. Eu acredito que hoje vocês têm que tomar muito cuidado com a exposição, né? Não com o que vão fazer, se o certo é fazer sexo oral, anal, isso não não tem forma. Isso qualquer um que disser que o sexo é assim ou assado está mentindo. Mas o que eu vejo hoje, o cuidado que tem que ter com a exposição, né? A questão de imagens, nudes, Com certeza. é isso aí que hoje vocês têm que abrir muito o olho, porque vocês entraram. Eu sou da época do sexo do contato físico, que tinha que uma pessoa tocar na outra, e hoje o sexo pode ser feito a 1.000 quilômetros de distância, pela internet. Imagina, isso não extrapolou o meu limite que eu conhecia sobre o que era o sexo, né? E vai me dizer que uma pessoa não pode transar com outra a 1.000 quilômetros? Pode. No outro lado do mundo, pode, porque eles estão usando uma outra interface, uma interface digital, é uma coisa muito bizarra isso hoje em dia. Mudou. Doutores, só para completar aqui a pergunta aquela ali dessa moça com ardência, né? Ela é virgem, né? A pergunta então ela tem essa ardência mesmo sem ter tido relação sexual. Então, o que fazer? Eu acho que a primeira coisa agora é procurar um ginecologista para dar uma olhadinha, porque às vezes pode estar associada a uma infecção urinária, por exemplo, né? Então, tem que investigar outras situações, outras patologias para descartar, né? Uma coisa que dá muita ardência ali no canal do xixi é uma infecção urinária e a mulher não precisa obrigatoriamente ter relação sexual para ter uma infecção urinária. Então, ir no médico, coletar um examezinho de urina e ver se está tudo ok. E voltando a esse assunto do Leopoldo, das selfies, né? Eu acho que um recado que a gente tem que deixar para o pessoal aí que está assistindo a reunião, essa preservação da imagem é importante, né? Porque a gente nunca sabe
Hoje as notícias, as informações, a globalização, tudo circula muito rápido. Então a gente recebe uma informação via WhatsApp, em 5 minutos ela, né, disseminou por toda a cidade, por todo o país. Olha a quantidade de fake news que nós tivemos aí nessa época de pandemia, de eleições ainda, mais ainda. Então, se preservem, querem mandar uma selfie, ou manda a selfie da periquita ou manda do rosto, mas os dois juntos não dá certo, né? Eu acho que esse conselho é válido, né? Separa o rosto do resto, que pelo Não, menos na nossa época, na tua não, mas na minha, quando eu era bem novo, um incidente podia acontecer depois de uma relação, uma semana depois o rapaz está lá com uma couve-flor no pênis. Aí ele cauterizava e estava bem. E hoje, tu pode ter uma relação virtual e daqui a pouco te acorda no outro dia todo mundo sabendo. Imagina, é muito pior. Está espalhado na rede. É uma doença também relacionada ao sexo, isso. Então, talvez uma coisa... Isso me ocorreu agora, nem não tinha pensado nisso. Mas, então, mudou mesmo. Mudou. Eu hoje falo para vocês, isso aí, a doença hoje mas não é só mais física. Ela não é mais só tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Vocês têm que se preservar. E eu acho, assim, que um bom sexo começa numa boa conversa, né? Então, acho que os adolescentes têm que saberem desde agora a conversar, a saber o que gostam e a saber o que não gostam. Eu sempre digo uma coisa, em sexo nada é proibido entre 4 paredes, desde que esteja bom para ambas as partes, tá? Então, a pessoa não pode se sentir agredida. Aquilo que é bom para o teu parceiro tem que ser bom para ti também, né? Vale tudo dentro do bom senso de respeito do que é bom para ti e para mim. Então, as meninas não podem se sentir violadas, tem que fazer aquilo que está lhe agradando também e não apenas agradar o parceiro. Então, uma boa conversa, uma conversa franca é 90% para um bom sexo. E as meninas também têm que saberem se posicionar e dizer, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque para o menino, a gente sabe que é muito mais fácil chegar ao prazer, chegar ao orgasmo. Para as mulheres é mais difícil, elas levam uma caminhada mais longa para chegar até lá. Né? Então, essa conversa é fundamental. Com certeza, muito importante essa fala, doutora. Tem mais algumas perguntas que acho que subiram, né, no chat ali. Uma pergunta, tem algumas amigas minhas que já transaram e disseram que doeu e sangrou. Acontece em todos os casos? Tem a pergunta do Luigi depois também. Tem algum risco sexo oral depois do anal ou vice-versa? Eu vou começar, eu acho que pela última aí, tá? O que é o ideal, tá? É respeitar as ordens. Por exemplo, o sexo vaginal, a vagina já é um ambiente contaminado, certo? O ânus é mais contaminado ainda. Então, a gente, às vezes, recebe muitas meninas que têm muita infecção urinária e quando a gente vai conversar com elas, detalhar de como é a relação sexual, o que acontece? Elas têm sexo vaginal e anal, e volta. Então, assim, ó, começou no vaginal, foi para o anal, do anal não pode voltar para o vaginal porque vai contaminar, tá? E a mesma coisa é o sexo oral, né? Vai estar contaminado o pênis se tu for fazer um sexo oral pós uma penetração anal, né? Então, é aquela coisa de bom senso, né? Então, começa na ordem cronológica certinha ali para evitar contaminações. E quanto ao fato de ter dor, de sangrar, cada relação é uma relação e cada paciente é uma paciente. Então, tem pacientes que têm o ímen elástico, que não vão sangrar, ou teve algumas pacientes que já acabaram rompendo esse ímen de outras formas, não só com uma relação sexual propriamente dita. Tem algumas pacientes que já se tocavam, que já conheciam o seu corpo, vão ter uma relação, a primeira um pouco mais tranquila, né, porque já se conheciam, já se tocavam, já tinham uma elasticidade vaginal. Então, não dá para a gente saber como vai ser a nossa pelas amigas, né? Cada uma vai ter a sua experiência que é única. Não sei se eu consegui esclarecer as dúvidas, se ficou algum detalhe pendente, eu estou à disposição. Podem perguntar que a gente tenta explicar de novo. Não sei, Leopoldo, se tu quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que essa pergunta do tamanho do pênis, de que pode fazer, eu
eu não sei a resposta, para ser bem sincero. O que eu sei é o seguinte: se as pessoas estão saudáveis, se a vagina está saudável, se as pessoas estão sem nenhuma DST, a segurança é muito maior. Dá para ter mais liberdade para fazer as coisas entre parceiros que estão se conhecendo, que estão se acompanhando. Isso é importante, eu acho, manter a saúde do corpo. A saúde do corpo, isso aí é uma coisa que é o mais importante. No momento que tem uma ferida na vagina, por exemplo, um HPV, uma verruga, um herpes, até numa relação vaginal normal, pode pegar alguma coisa. E se tu tiver com uma vagina saudável, com colo do útero tranquilo, rígido que a gente diz é saudável, então a pessoa que se cuida, teve uma relação anal, foi para a vagina, não é só isso que vai te fazer mal. Eu nunca gostaria de dizer que é só isso que faz mal. Acho que o que eu vejo no tempo, hoje em dia, é a saúde do corpo, né? Se a pessoa fazer uma revisão todo ano, acho que é o mais importante para manter mesmo a saúde, não pegar outras doenças, né? Isso aí é o mais importante. Mas o resto é... E usar a camisinha, né, Leopoldo? E usar camisinha, se proteger. É fundamental, assim, às vezes, mesmo 100%, que às vezes tem algumas feridas que ficam escondidas, que a gente não enxerga. Exato. Então, tem que se proteger. Quem tiver com doença oculta, ou que não está fazendo diagnóstico, ou não está tratando, é que está no risco, né? É mais vulnerável. Aí isso é que tem que cuidar bastante. E usar os preservativos, usar tudo, né? Os nossos índices... Agora, o casal saudável. Isso eu quero que vocês tenham para vocês, depois que vocês forem adultos, já estão quase adultos, mas não quero que vocês guardem como aqueles palestrantes nos encheram de tabus na época deles. Daqui uns 20 anos, quando vocês estiverem já com parceiro fixo, vivendo bastante tempo, cara, o sexo de vocês vai ser de vocês vão fazer o que quiserem e não vai ter regra, é só se estiverem saudáveis. É que agora vocês estão numa época muito vulnerável, o corpo de vocês não tem anticorpo para nada, vocês nunca devem ter tido herpes, e nem HPV, graças a Deus não vão ter, porque tem vacina, então todo cuidado agora é pouco, mas depois vocês vão ver que vai ter um mundo aí de coisas para descobrirem aí, e é o que vai mandar a cabeça de vocês. Isso aí eu acho que tem que ter responsabilidade e saber que vocês estão desvendando um novo mundo, né? O sexo certamente vai ser diferente na época que vocês tiverem a minha idade do que é hoje. Eu acho que vai ser melhor, né? Pelo que eu vejo andar da carruagem, vai ser melhor. Ali também coloquei mais uma pergunta que chegou. Por que os homens têm tanta dificuldade em achar o clitóris ou o ponto G? Talvez porque não seja uma coisa... Todo mundo diz que já achou o ponto G, ou que já descobriu onde é que é o lugar onde é a chave do prazer da mulher. Inclusive, tem muito picareta que diz que faz a cirurgia para dar o ponto G, que coloca substâncias lá dentro que vão deixar o ponto G melhor, e estão ganhando dinheiro das mulheres em cima disso, sabe? Isso aí é uma coisa que existe, e só que como esse casal, no filme que eu comentei, pesquisou, o prazer, o orgasmo, ele não está vinculado só ao ponto G. Na verdade, verdadeira, se a gente pegar 3 aspectos do orgasmo feminino, o sexo oral, o homem fazendo sexo oral na mulher, o sexo vaginal ou o sexo anal, o sexo vaginal não é o principal ponto da mulher atingir o orgasmo.
o principal ponto da mulher atingir o orgasmo geralmente é com o estímulo do clitóris. Por quê? Porque tem muito mais raízes nervosas ali do que dentro da vagina. E tem muitas mulheres que têm orgasmo com sexo anal, então isso não existe uma regra, vai depender de pessoa para pessoa. Na verdade, acho que o homem não tem que achar o ponto G, ele tem que achar o ponto em que a parceira dele vai ficar mais feliz, e aí ele vai se concentrar ou tentar se entregar e junto com a orientação dela, vai ser aí uma relação boa para ambos. Eu acho que faz sentido para casal. Eu acho assim, né, que esse ponto G específico, ele não é um lugar anatômico, ele não existe. O ponto G, cada paciente tem o seu ponto G, né? Então, a primeira coisa é a descoberta do seu próprio corpo. As mulheres têm que se conhecerem para saber o que lhe é agradável, o que é mais agradável e qual é a forma mais fácil delas atingirem o prazer. Então, o que a gente vê são relatos que a paciente A só consegue ter orgasmo em posição X, a paciente B na posição Y. Para algumas mulheres, o sexo oral é mais satisfatório do que o sexo com penetração, seja vaginal, seja anal. Vai ter mulheres que têm preferência pelo sexo anal. Então, isso é a conversa, é literalmente trocar essa ideia para tentar descobrir o que o teu parceiro, o que a tua parceira gosta e de que forma vocês conseguem mutuamente fazer o outro atingir o seu prazer, né? Então, é só por meio dessa conversa que eles vão conhecer o ponto G. É o que eu digo. Aquele homem que faz sexo toda noite com uma mulher diferente, né? Cada experiência sexual que ele teve, ele não vai carregar com ele, é muito diferente de tu fazer sempre com a mesma, que tu vai ter uma liberdade de conversa, que tu vai conseguir, né, ter aquela troca de informação mais real. Então, às vezes, aquele casal que está há anos, né, se conhecendo, eles têm um sexo muito mais satisfatório do que aquele sexo de uma noite com um parceiro diferente, que tu nunca viu, que tu não tem liberdade, que tu não consegue trocar uma ideia. Tem uma pergunta que eu acho que não foi respondida anteriormente, sobre o corrimento ali. Meu corrimento às vezes é branco e às vezes é amarelado, tem cheiro, é normal? O que poderia ser? Eduarda, desculpa interromper, mas eu vou ter, como eu avisei, eu tenho uma cesárea, então Sim. eu agradeço a participação de todos, desculpa tomar o tempo de vocês, a gente está aberto vocês podem visitar o consultório ou esclarecer com a Marta, minha esposa. Sim. Eu estou à disposição de vocês, mas vou agradecer e obrigado pela participação de todos, mas eu tenho um compromisso. Tranquilo, doutor. Nós agradecemos muito a sua paciência, né, a sua disponibilidade. Eu acredito que foi um momento muito importante para todos nós. Que coisa boa ter essa oportunidade. Em nome da escola, eu te agradeço também. Um ótimo trabalho. Que Deus sempre te abençoe nessa caminhada. Vai lá, Leopoldo. Pode deixar que eu fico aqui. Tiro essa dúvida, pessoal. Boa cesárea. Que legal. Então, doutora Júlia, também, depois dessa pergunta, também tem outra que chegou no privado, daí eu abro para falar novamente. Bom, eu vi que era sobre corrimento, né? Bom, corrimento, toda mulher chega ao final do dia com a calcinha dela um pouquinho suja, porque a gente tem glândula no nosso canal vaginal que está sempre produzindo. Então, é muito difícil a mulher chegar ao final do dia com a calcinha 100% intacta. Então, até mesmo dependendo dos prazeres, das sensações que a gente tem ao longo do dia, a gente vai ficar mais ou menos lubrificada. Qual é o corrimento que chama atenção, que a gente tem que ir no médico? Quando a gente tem dor, tá? Ou quando a gente tem um corrimento com odor desagradável, ou quando a gente sente coceira no local. Esses são sinais de alerta que a gente tem que procurar ajuda, idealmente aí no ginecologista, a gente coleta o material, a gente olha no microscópio, ou a gente manda para análise, para a gente ver qual é o tipo de bactéria, qual é o tipo de fungo que está ocasionando aquele corrimento. Nem todo corrimento está associado a doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, candidíase não é uma doença sexualmente transmissível. Vai ter paciente virgem que nunca teve vida sexual ativa e que pode ter uma candidíase. Está associado a nossas alterações
do nosso pH vaginal, ou seja, conforme está o nosso ambiente vaginal, se a gente está estressado, a gente pode modificar a nossa acidez, dependendo do tipo de alimentação, se a gente fez uso de antibiótico recentemente, tudo isso interfere na nossa flora vaginal, pode causar um desequilíbrio e pode ocasionar alguns tipos de corrimento e às vezes bem desconfortáveis, bem desagradável, como a cândida que dá muito prurido. Agora, a gente conseguir bater e fechar um diagnóstico assim online, num bate-papo, a gente não consegue, tá? Então, todas essas orientações que a gente passa aqui, toda essa conversa, ela é super válida, mas nada dispensa a consulta presencial com seu ginecologista, tá? Isso é importante a gente reafirmar. Todo ano a menina tem que ir lá bater o seu bate-papo, né, direcionado, né, específico e fazer a sua avaliação ginecológica anual. Tem mais alguma pergunta, professora, que a gente consiga responder? Por que às vezes a relação sexual é vista como tabu? Alguns pais têm dificuldade de falar sobre isso com os seus filhos. Eu acho que esse tabu a gente está tentando quebrar aqui hoje um pouquinho. Acredito que a gente já está começando a fazer um bom trabalho, né? E vocês estão de parabéns, porque eu vejo que vocês estão conseguindo interagir bastante, né? Me surpreendeu, muitos através de forma, né, um pouquinho mais oculta, mas muitos levantaram o dedinho e falaram e colocaram o seu nome, assim, nota 10 para vocês. Então, melhor que muitos adultos que têm as mesmas dúvidas que vocês, às vezes algumas dúvidas mais simples e que não conseguem trocar essa informação. Agora, o tabu com pai e mãe, isso é muito relativo e vai de família para família, né? A gente que tem experiência no consultório, a gente vê mães super tranquilas, assim, que bem de boa, que leva a filha, que tem um papo aberto, que consegue saber que a menina já tem sua vida sexual ativa, que precisa ter sua privacidade. Agora, tem outros pais que a gente sabe que são bem mais arredios, que tem uma outra criação. Isso é uma coisa muito pessoal que a gente não tem como interferir, né? Agora, o diálogo é saudável e tem que se começar a ter em casa. Mas isso é muito jogo de cintura, tanto de vocês com os pais, como dos pais com vocês. E às vezes precisa de um profissional até para dar uma equilibrada nessa conversa. Então, às vezes, o ginecologista, quando vocês vão junto, a gente consegue tentar abordar o assunto. Doutora Júlia, também surgiu, assim, perguntas mais do seu trabalho, assim, como os alunos podem chegar até ti, ter essa consulta? Eu e o Leopoldo, hoje nós dois atendemos no mesmo consultório, é ali na Clínica Medicom. A Clínica Medicom é ali na Gomes Carneiro, 1258, baixando o Nicolini, ali a Santa Casa, tá? Eu acho que a Marta tá aí junto com a gente no chat, ela pode até, Marta, disponibilizar o telefone da clínica, se for possível, para a gente. A Marta já disponibiliza o endereço certinho, os telefones que eu de cabeça não sei, mas ela com certeza disponibiliza, certo? Porque é muito importante também contar com profissionais como vocês. Acho que foi uma manhã muito prazerosa, porque é bem isso, é quebrar o tabu, né? É falar, é tirar essas angústias que às vezes a gente tem só por desinformação mesmo, né? Ter esse diálogo franco, tentar ter esse diálogo com os pais, né? Procurar essa consulta, então, anual, né? Periodicamente. Isso é muito importante para que a gente se sinta bem, se sinta tranquilo, porque isso faz parte da nossa vida, né? E sexo é um indicador de qualidade de vida, né? Ele faz parte do bem-estar. Então, sim, e justamente o nome do workshop de vocês, né? Para a vida toda, né? Sexualidade na adolescência, mas é para a vida toda, essa informação toda que eles estão tendo hoje e que continuem buscando também com os profissionais adequados, né? E continuem se conhecendo, que o sexo é um conhecimento diário, né? Toda relação sexual vocês vão se autodescobrir, vão descobrir uma coisa nova, um prazer novo, uma forma de se sentir diferente. Eu vou só ver se não chegou algum outro questionamento aqui. Por que não tem educação sexual no colégio? Apareceu uma plaquinha aqui para mim.
Aí eu acho que vocês vão ter que perguntar direto na direção da escola. Olha só ali o que a Marta colocou, ó. Os que estão na palestra terão super desconto na primeira consulta. Olha que legal. Gostei da iniciativa, Martinha. Parabéns. Que legal. Então, a gente espera vocês, para que vocês... Assim, ó, o que eu acho interessante também, tá? As meninas, quando estão começando aí no consultório médico, que estão iniciando a sua vida sexual ativa, eu sempre digo para elas, tragam seu parceiro junto. Se são aquelas que já estão namorando, que tem um parceiro fixo, leva o parceiro. A gente conversa e às vezes a gente consegue bater um papo bem legal, sabe? E às vezes tem dúvidas quanto à colocação do preservativo, a gente auxilia, a gente conversa todos aqueles detalhes importantes que a gente já falou, do pênis estar bem ereto, cuidar o saquinho coletor ali na pontinha, sempre apertar para não deixar ar. Então, sempre a gente aperta primeiro, depois a gente corre o preservativo, né? Verificar se o preservativo não rompeu. Tem algumas meninas que já me procuram para fazer uma contracepção de emergência, uma coisa que a gente não falou, que isso é legal, que existe hoje pílula do dia seguinte, que pode ser utilizada também. Quando acontecer um acidente, ela não pode ser utilizada de forma rotineira e sempre, então não posso deixar de tomar o anticoncepcional para tomar só a pílula de emergência, mas quando realmente foi um acidente esporádico, casual, ela faz toda a diferença, tá? E a gente consegue evitar a gravidez indesejada. A gente existe até uma coisa que a gente chama de PEP, que é profilaxia pós-exposição, para quando a paciente teve uma relação sexual com um parceiro que não conhece, que pode ser portador de uma doença, de uma DST, de um HIV. Existe protocolo pós-exposição para isso, que a gente pode fazer. Agora subiu uma plaquinha ali se a gente não trabalha com aborto. Bom, esse é um tema que a gente pode passar o resto da manhã falando. Mas o aborto hoje, aqui no Brasil, ele é ilegal, tá? Existem algumas formas de abortos legalizados. Quais são as formas de abortos legais que existem? O aborto pós-estupro, tá? Então, por exemplo, a menina que foi violentada, ela tem direito a realizar aborto, certo? Na minha época de residência, a gente chamava isso de aborto sentimental, não precisava nem mesmo boletim de ocorrência, ela só ia ao hospital de referência, fazia um protocolo específico, passava com o médico, com o enfermeiro, com uma psicóloga, né? Se a história batia, se recebia o aval dos 3 profissionais, ela já era encaminhada para fazer o seu aborto, tá? E aborto em casos de anencefalia, que é quando o bebezinho não tem cérebro, né? Não sei se vocês já ouviram falar. São os 2 tipos de aborto que a gente está autorizado a fazer sem ordem judicial, tá? Qualquer outro caso, por exemplo, a mãe tem uma doença muito grave, que não é compatível com a gestação, a gente precisa de ordem do juiz para fazer. Os únicos 2 que nós não precisamos é anencefalia e estupro, tá? Essas situações nós estamos autorizados a realizar o aborto sem precisar autorização de um juiz. Né? E aborto ali, a Marta botou um baita tema, realmente. A gente pode passar uma manhã inteira só falando sobre isso. Com certeza. Só ficou ali a pergunta do Pedro. Existe idade certa para ter uma relação sexual? Eu acho que não existe idade certa, né? Eu tenho pacientes com 20, 30 anos, 35 anos que nunca tiveram uma relação sexual, tá? Não se sentiram preparadas para isso. E vai ter meninas de 12, 13 anos que já tiveram uma vida sexual. Agora, claro, o que a gente precisa é que não exista uma exploração sexual. O que me preocupa às vezes? Meninas muito jovens, de 12, 13 anos, que são assediadas por meninos muito mais velhos, que têm uma malícia bem mais complicada. Então, desde que seja algo saudável e dentro de uma mesma faixa etária, ok, tranquilo, é algo que pode acontecer e que cada um vai ter o seu momento. E o que a gente quer é que vocês estejam preparados para isso e preparados também para dizer o não quando não se sintam aptos a realizar. Então, aqui é um papo franco, sem tabu sobre sexo, mas também a menina e o menino também tem que saber o seu limite e saber se aquilo está lhe sendo agradável e se realmente é aquilo que ele quer e que ele não está sendo forçado a realizar nada. Isso também é importante a gente conversar. Perfeito, com certeza. A Isabelle ainda pergunta ali, perder a virgindade sangra e dói?
Isabelle, eu acho que de forma indireta eu já tentei responder, né? Não sei se eu consegui me fazer entender, mas é o que eu disse, cada relação sexual é uma. E quando a gente fala em relação sexual, às vezes a gente fica muito focado na relação sexual com penetração, né? A relação sexual pode começar de outras formas, né? Com toque, com carícias, com sexo oral. Então, às vezes, algumas meninas, elas colocam na cabeça que a relação sexual é só aquela quando houve penetração. Na verdade, quando já houve a carícia, quando vocês já começaram a se conhecer, já é um tipo de relação sexual. Então, nem toda relação sexual tem que acontecer a penetração, tem que acontecer dor. E tem algumas meninas que na primeira relação conseguiram ter uma lubrificação adequada, conseguiram ter tudo, né? E não tiveram dor, e não tiveram sangramento, não tiveram nada. Foi uma relação satisfatória desde a primeira. Isso é muito pessoal e muito individual. Subiu uma pergunta ainda ali do Caio. Nós estamos chegando bem ao finalzinho. Nós temos a live de encerramento. Não sei se tu queres responder, doutora, ali a última pergunta. Só um pouquinho que eu não consegui ver. Deixa eu só abrir aqui. Tu és a favor do aborto ou não e por quê? Olha, Caio, isso é uma pergunta muito complicada, tá? Se eu sou a favor ou não do aborto, existem muitos prós e contras, tá? A gente sabe que julgar uma pessoa é muito complicado. E a gente da área médica, a gente já viu de tudo e mais um pouco. Se tu perguntar para mim se hoje eu tenho uma opinião formada, eu ainda não tenho uma opinião formada, porque eu acho que cada caso é um caso. E eu acho que o principal é o que nós estamos fazendo aqui, é debatendo e trazendo informações para que a gente faça a prevenção, para que não tenha que se chegar a pensar e a discutir no aborto ou no não aborto. Então, nós estamos oferecendo hoje aqui N métodos contraceptivos justamente para a gente não chegar nessa medida extrema. Hoje, nosso Sistema Único de Saúde fornece tudo gratuitamente, tá? Eu digo assim, falem bem ou falem mal do SUS, o SUS está aí, graças a Deus ele existe. Porque a gente tem anticoncepcional no posto, a gente tem o anticoncepcional oral, a gente tem o anticoncepcional injetável, a gente tem camisinha, a gente tem DIU, a gente tem laqueadura tubária para as mulheres que não querem mais engravidar, a gente tem vasectomia para os homens que não querem também mais ter filhos. Então, as oportunidades para não se engravidar são N. Claro que a gente sabe que acidentes existem, que cada caso é um caso, com certeza. Mas, assim, a gente agora, num bate-papo de 5 minutos, chegar, eu estou aqui com 31 anos de idade e ainda não tenho essa opinião formada. Porque cada caso é um caso. E eu, como médica, principalmente na residência, que eu fiz a minha residência num hospital com alto fluxo, com alto volume, no Hospital Fêmea, pertencente ao Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, nós éramos a referência dos abortos sentimentais, ou seja, dos abortos pós-estupro. Então, a gente viveu muito isso. Por ser o polo de referência, a gente tinha uma alta demanda. Então, eu já escutei todo tipo de história que vocês podem imaginar. E, ao mesmo tempo, eu também já vi muitas meninas desesperadas que não tinham informação e que engravidaram por acidente, chegar no hospital porque cometeram abortos em clínicas clandestinas, tá? E fizeram das mais variadas coisas. Eu já vi mulheres colocarem agulha de crochê, aquelas de tricô, dentro do útero e morrerem por sepse, por infecção, tá? Da tentativa desesperada de cometer um aborto. Então, é muito complicado a gente ter uma opinião formal. Porque até que ponto uma legalização teria evitado essa morte, não sabemos. Até que ponto uma legalização também iria banalizar o assunto e as pessoas lá abririam mão dos seus métodos contraceptivos e passariam a usar como contracepção o próprio aborto. É muito complicado, é uma discussão para um dia inteiro. E às vezes a gente discute e ainda assim não tem um ponto de vista fechado e formado. Não sei se eu consegui esclarecer de alguma forma. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu gostaria, já são 11h33, eu gostaria muito de agradecer em nome da escola, em nome de todos os alunos, agradecer a presença de vocês, doutora Júlia, doutor Leopoldo, né? Foi uma manhã muito proveitosa, como eu já tinha falado, acredito que para todos nós, né, para todos os alunos, eu acredito que a gente sempre tem que se conhecer realmente, né, conhecer o nosso corpo, buscar ajuda, buscar o atendimento,
né, a consulta com o ginecologista, tirar todas as nossas dúvidas e aproveitar, né, esses momentos também de discussão como nós tivemos hoje, certo? Eu quero agradecer a todos os alunos também que se disponibilizaram, que se inscreveram neste workshop, e muito em especial a ti, Júlia, e ao Dr. Leopoldo. Nós temos a live, gente, com o Rodrigo Flores, agora de encerramento, tá? Vocês receberam também o link do YouTube para acompanhar esse momento. Muito obrigada, Eduarda. Muito obrigada a todos os alunos, tá? Quero parabenizar vocês pela iniciativa, por esse assunto que é realmente considerado um tabu, vocês conseguirem trazer à tona e fazer essa abordagem tão legal e tão dinâmica. E parabenizar todos os alunos pela participação, vocês são nota 10. E esperamos vocês nos consultórios, viu? Mesmo os meninos, se quiserem ir tirar dúvidas, né, serão muito bem-vindos. Muito bem. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus, paz e bem. E estão sempre abertas as nossas portas lá da escola para vocês também, doutora Júlia. Muito obrigada, estamos à disposição. Que bom que gostaram. Tchau, pessoal. Beijos, obrigada pela participação. Muito obrigada. Que bom que gostaram. Tchauzinho. Tchau, queridos. Beijos. Vocês merecem. Muito bom. Muito obrigada, Eduarda. Valeu, acho que foi bem Muito obrigada. Nossa, foi muito bom, muito proveitoso. E como eles interagiram, entendeu muito. Muito bom mesmo. Legal. Muito obrigada. Em nome de toda a equipe, em nome de toda a equipe também da Feira de Ciências, eu agradeço. Foi muito legal. E com certeza eles vão procurar. Então tá. Obrigada, viu? Tchauzinho. Tchauzinho, tudo de bom. Tchauzinho, Marta. Muito obrigada pela participação.